Graça, a paz e o amor de Jesus esteja habitando no coração de vocês. Estamos iniciando hoje um novo ciclo de meditações, estudos. Esse estudo que a gente vai iniciar hoje, ele tem 5 lições. A gente começa hoje e termina no final de novembro, né? Estamos chegando no finalzinho do ano. E vamos aproveitar bem esse momento, né? E crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Então vamos iniciar com uma oração e logo em seguida a gente já dá sequência no nosso estudo, tá bom? Vamos orar então. Deus bendito e glorioso, nós estamos aqui, ó Deus, em tua presença e buscando a tua presença. Queremos a tua vontade, queremos a tua direção, queremos, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender cada dia o que o Senhor espera de cada um de nós. Mas também queremos lhe pedir que o Senhor nos dê força, nos dê condições, nos dê capacidade de aplicar os teus ensinos em nosso cotidiano. Queremos ser luz para esse mundo. Ajude-nos, por favor. Queremos, Pai, honrar o teu nome. Ajude-nos, por favor. Queremos, ó Deus, sermos representantes do Senhor aqui nessa terra. Mas precisamos da tua ajuda. Por isso, nós queremos entregar esse momento em tuas mãos, pedindo a ti direção, para que a nossa compreensão daquilo que vamos meditar, estudar, esteja plenamente de acordo com a tua vontade. Muito obrigado por cada aluno que o Senhor trouxe a esse momento. Muito obrigado pela disposição de cada um. E que cada um de nós possamos encontrar o caminho que nos conduz à eternidade com o Senhor. Oramos agradecidos porque reconhecemos que chegamos até aqui, porque o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, Amém. sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo. Esse estudo, ele é intitulado Jesus, o caminho simples, tá bom? Então, nós vamos hoje meditar. Deixa eu ver aqui. Ok. Bom, o nosso estudo, como eu falei para você, ele é composto por 5 lições. Então, nós temos aí hoje a primeira lição que vai falar sobre criação e destino. Nós vamos falar também sobre separação. Nós vamos falar sobre reconciliação, chamados e depois nascendo na família ou entrando no reino, né? Tá bom? Deixa eu só fazer uma pequena mudança aqui. Só vou tirar uma aqui. Ok. Então, são 5 lições. Quando a gente fala de separação, a gente vai falar sobre a influência do pecado em nossa relação com Deus, tá? Ou seja, o pecado ele produziu separação e nós queremos retomar, né, essa relação com Deus e Ele proveu, né? Ele nos deu essa possibilidade, Ele nos deu essa oportunidade. Então, mas a princípio nós vamos falar sobre esse tema hoje, né? Criação e destino. Então vamos lá. Bom, primeiro a gente quer deixar bem claro, tá bom, que Deus
ele nos criou e ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E certamente o seu plano, ele envolve a nossa relação com ele aqui, mas também depois daqui. Então é importante que a gente leve em consideração que os pensamentos que Deus tem, vamos dizer assim, para cada um de nós, eles vão muito além do que nós mesmos, vamos dizer assim, pensamos para, para nós mesmos. Então é importante que a gente leve em consideração isso nesse momento. Para a gente iniciar, eu gostaria que abrisse sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Só para você já ir se regozijando com a palavra de Deus, com os pensamentos de Deus a nosso respeito, tá? Jeremias, ele é um profeta do Antigo Testamento, ele escreveu com foco na tribo de Judá, ou no reino de Judá, que estava em ato de rebeldia contra Deus, e o profeta, ele disse que o povo iria para o exílio babilônico naquela ocasião, tá? E dentro desse contexto, ele disse essas palavras. Ele já tinha informado que o povo iria ficar lá por 70 anos, e depois ele vai dizer o seguinte, vou ler o 10 e o 11 para dar o contexto mais adequado, tá bom? Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Ou seja, Deus vai castigar o povo com o exílio, para que o povo possa aprender a depender dele, mas depois ele vai trazer de volta. Por quê? Porque da tribo de Judá vai vir aquele que trará salvação para a humanidade, que é Jesus Cristo, tá bom? Que é justamente o nosso tema aqui. Jesus, o caminho simples, ou Jesus Cristo, o caminho simples. E aí no verso 11 ele diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, Deus tem um plano maravilhoso para nós. Ele nos criou e tem um plano maravilhoso para nós. E esse plano envolve esperança e um futuro. É importante, nesse momento, a gente pensar nisso. Por quê? Porque uma certeza a gente tem. Nós estamos aqui só de passagem. Mas parece que de vez em quando a gente esquece disso, não é? Tá bom? Então a gente quer trazer de volta alguns pensamentos em relação a nós mesmos, tá ok? Para que, através desses pensamentos, a gente possa se aproximar mais de Deus e compreender quem a gente é, o valor que a gente tem, tá bom? Então é basicamente isso que a gente vai trabalhar. Pensando nisso, nesse momento, olha, se alguém lhe fizesse esta pergunta, né? Quem é você? Ou quem você é? O que você responderia? Nesse momento agora, o que você diria a respeito de você mesmo? Alguém tem alguma ideia? E aqui vamos conversar um pouco sobre essa pergunta. Então, quem é você? Quem você é? O que você responderia a respeito dessa pergunta? Alguém poderia colocar a sua belíssima voz para que todos ouvissem, ou ouçam melhor, né? Para que todos ouçam a sua belíssima voz. Não é o meu caso. Ai, ai. Quem você é? Isso é uma pergunta
Pergunta importantíssima, tá bom? Opa, mais alguém entrando. Então vamos lá. Alguém tem? Ou se ninguém sabe quem é, quem você é? Ok? Alguém tem alguma ideia? Gostaria de falar? Senão eu vou avançando, tá bom? Só para. Eu vou pedir só para. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. É fechar o microfone aqui. Ah, fechou os dois. Olha, nem precisou eu falar, velho. Que coisa interessante. Ok, vou continuar então. Então vamos ver se a gente consegue encontrar pelo menos um caminho para responder a essa pergunta, tá bom? Mas eu quero ouvir a sua voz. A sua voz é bonita, tá bom? Eu pelo menos vejo assim. Espero que você acredite nisso. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o que você responderia? O que você diria a respeito de si mesmo? Então, esta, sem dúvida, é a grande interrogação de todos os tempos. Nós sabemos falar do tempo, né? De vez em quando a gente ouve algum falar, nossa, vai chover daqui 3 dias, né? A gente está preocupado com o tempo, com, com várias coisas, né? Ah, chegou a época de manga, né? Tá chegando, né? Enfim, a gente tem noção de algumas coisas, né? E a gente conversa sobre elas. E no Brasil se fala muito de futebol, né? Recentemente a gente ouviu falar muito sobre política e as pessoas conversam, discutem, né, sobre esses assuntos. Falamos do nosso trabalho, da situação mundial, né? Estamos aí com aquele é, receio, né, de uma terceira guerra mundial, se é que ela já não iniciou, né? E ainda não nos afetou, mas pode afetar. Ou seja, a gente está sempre ligado aos assuntos que envolvem a nossa vida, né? Mas responder a esta pergunta seria um grande desafio para a maioria das pessoas. E parece que muitas dessas pessoas estão aqui, né? Porque a pergunta foi feita e a gente talvez olha no espelho, né? Se você tiver um espelho aí próximo aí, olha no espelho e responde: quem é você? Ou então pergunta para a imagem do espelho: quem é esse ser que estou observando nesse momento? Entende? É necessário fazer essa reflexão em nossa vida, tá bom? É importante a gente pensar nisso. Bom, no entanto, nós somos para nós mesmos a coisa mais importante do mundo. Bom, tem pessoas que se desvalorizam, é óbvio, mas no geral a gente se considera importante. A gente só não fala. Eu sou a pessoa mais importante do mundo, né? Para mim, entende? Não importa o que a outra pessoa pensa. É você que tem que se valorizar, que tem que se respeitar, tá bom? Então é importante a gente pensar nisso, porque se Deus ele tem planos de nos dar esperança e um futuro, então Deus está pensando no nosso bem. Faz sentido para você isso? Que Deus está pensando no seu bem? Por mais que você nesse momento da vida esteja passando alguma dificuldade, não importa. Deus tem planos de lhe dar esperança e um futuro, assim como ele tinha para a nação de Judá naquele momento, como nós lemos em Jeremias 29, 11. Cuidamos de nossa saúde? Espero que sim, né? De nossa aparência, de nossa educação.
trabalhamos para nos dar o melhor conforto e tranquilidade, pensamos no futuro e adotamos nossos próprios critérios para vivermos bem. Você tem a sua ideia do que é uma vida boa, não tem? Eu acredito que você tem, porque senão você não estaria nem aqui, talvez, tá bom? Mas é isso, é para a gente começar a pensar nisso, tá bom? Agora, quais são os critérios de uma vida boa? O que é uma vida boa aqui nesse mundo, não é? Jesus, ele falou assim, que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Mas às vezes tem muitas pessoas que acham que vida boa é ter coisas, é acumular coisas. Mas será que é isso mesmo? Será que uma vida boa está pautada somente nisso? Bom, mas de que adianta todas estas coisas se nós não nos conhecemos? Se não sabemos de onde viemos, para onde iremos e por que estamos aqui, né? Esses dias, uma menina de 16 anos, na escola da Bíblia, ela me fez essa pergunta. Não é? Ela fez uma pergunta, na verdade, que envolvia todas essas perguntas, né? Por que o justo sofre? Não é? E eu falei para ela, essa é a pergunta de milhão, que está sendo feita há milhares de anos, né? Essa pergunta tem acompanhado a humanidade em toda a sua existência. Por que o justo sofre? Entende? E aí eu pedi para ela ler o Salmo 73. E aí, se você quiser ler depois, talvez você não encontre a resposta, mas você, pelo menos, vai ter uma direção sobre a sua própria vida. Porque talvez você está olhando para fora de você. E aí você está vendo que os ímpios, parece que tudo dá certo para eles, eles prosperam, não passam dificuldades, pelo menos aos nossos olhos. Mas leia o Salmo 73. E aí você vai aprender a olhar para você, para dentro de você. Pode ser que você não encontre a resposta, mas pelo menos você vai saber para quem você deve olhar. E isso vai, eventualmente, pode acalmar o seu próprio coração. Abra comigo em Efésios, capítulo 1. Na verdade, olha, Efésios é uma carta e tem uma pessoa que está fazendo devocionais nela. Não, não sei se você já viu essa pessoa, mas começou recentemente, né? Já está no capítulo 2. Mas eu queria ler com você Efésios 1, de 3 a 12. Para pelo menos responder algumas dessas perguntas que foram feitas aí, tá bom? Então vamos lá, ó. Efésios 1, de 3 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ó o propósito aqui, para que Deus nos criou, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Fomos chamados para o louvor da glória de Deus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade,
de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você é importante para Deus, a ponto de Ele providenciar um plano para que eu e você pudéssemos nos aproximar dele, já que o homem, depois que caiu em desobediência no jardim do Éden, ele quebrou a harmonia. Mas Deus não desistiu do homem ou da humanidade e providenciou um caminho para que a gente possa retornar e encontrar o nosso propósito de vida. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. E isso nós podemos encontrar, é óbvio, na pessoa de Jesus. Tá bom? Bom, é importante que a gente leve em consideração que quando queremos ver a nossa fisionomia, basta olharmos no espelho. Olha lá, você fez isso enquanto eu falei para você? Então, olha no espelho, não é? Isso valoriza, não vai fazer essa carinha feia, né, que o bebê está fazendo aí. Olha com um sorrisão largo, aberto, né? Por quê? Porque você tem valor aos olhos daquele que te criou, tá bom? A imagem refletida não nos deixa dúvidas. Minha aparência é esta. E eu me aceito do jeito que sou, do jeito que Deus me fez. Eu não preciso ser o outro, porque Deus me valoriza da forma como Ele me criou. Entendeu? Tem muitas pessoas hoje querendo, né, viver a vida do outro, querendo ser como o outro, né? É por isso que esses chamados influencers fazem sucesso, né? Porque as pessoas estão vazias e essas outras pessoas também estão vazias, aí elas se encontram e pronto, dá certo. Quando dois vazios se encontram, dá certo. Porque é um vazio tentando preencher o outro, gente. Não influencia nada para o bem, sabe? Não, nós precisamos, na verdade, influenciar as pessoas pelo bom exemplo. E nós encontramos esse bom exemplo na pessoa do Cristo ressurreto. E é Ele quem nós devemos ou buscamos imitar, tá bom? Mas quando queremos saber quem somos, qual espelho nos refletirá? Para onde olharemos? Em que nos veremos? Você já pensou sobre isso? Quando você quer saber quem você é, de alguma forma, o valor que você tem, qual é o espelho que nós devemos usar naquele momento? Bom, a Bíblia é a palavra de Deus e nela nós encontramos essas palavras. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. Você percebe que quando Deus vai criar os animais, as plantas, a natureza de um modo geral, que palavra que ele usa? Alguém lembra? Quando vai falar da natureza, por exemplo, qual é a palavra que Deus usa? Alguém lembra? Vamos Haja. conversar um. Isso, opa, houve uma voz aqui que eu ouvi. Quem foi que falou? A Tati, é o A haja. Tatiana, a Tatiane. Isso. Quando Deus vai criar os animais, ele diz haja. Quando ele vai criar os astros, haja. Quando ele vai criar a natureza, ele diz produza. Haja, produza, haja luz. E houve luz. Produza a terra. Olha que maravilha, gente. Mas e quando ele vai criar o ser humano? O que, que ele diz? Passamos. Façamos. Olha aí. Então Deus faz distinção entre o homem e a natureza e os seres criados. Faz distinção. Produza, haja. Mas quando vai criar o ser humano, ele diz: façamos. Façamos o homem. E aqui, só um detalhe, tá? Homem, nesse momento, é Adam. Adam. Ou Adão, como você conhece. Mas Adam ou Adão não é o nome próprio, mas é o representante da humanidade. Adam significa homem como representante da humanidade. Então, Adam é humanidade, tá bom? Só para você entender o que está acontecendo aqui. Então, ou seja, você faz parte disso. Aí depois ele vai dizer: homem e mulher os criou. A palavra homem e mulher, ok? Ali naquele momento, é macho e fêmea, tá bom? Só para você entender o que está acontecendo, são palavras diferentes lá, ok? Mas por que eu estou falando isso? Porque você, nesse momento, deve considerar o alto valor que você tem, atribuído pelo Criador. Ele diz: façamos. Façamos o homem, Adam, conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Os termos imagem e semelhança, gente, não estão ligados ao aspecto físico, tá bom? Não é ao aspecto físico. As palavras são selem, que é imagem, e demut, semelhança. Essas duas palavras juntas, elas envolvem atributos espirituais que dizem respeito ao caráter de Deus, que envolvem a nossa capacidade de compreender, entender e evoluir no nosso relacionamento com aquele que nos criou, para que assim nós sejamos seus verdadeiros representantes aqui na Terra. Então, olha o valor que você tem. Aí vem alguém e fere você com uma palavra e você começa a se sentir mal, você começa a se desvalorizar, você começa a se machucar. Por quê? Porque alguém te feriu, alguém disse algo, enfim, que machucou muito você, e você acabou acreditando naquilo e esqueceu quem
você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Aí tem uma pessoa, esses é, é, os teólogos, né, que surgem por aí, né? Eles falam assim, que a gente não é mais a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque depois do pecado, em Gênesis capítulo 5, Adão gerou um filho conforme a sua imagem. Então agora nós carregamos a imagem de Adão, mas não a imagem e semelhança de Deus, porque essa imagem ficou no jardim. Eu não acredito nisso, tá bom? Não acredito nisso. Nós continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque mesmo essa imagem sendo manchada no jardim, Deus preservou em nós os seus atributos. Se assim não fosse, gente, a gente não teria condições de se relacionar com Ele. Então, se você ouvir alguém falando isso, esquece isso. Não dá atenção a isso, né? Eu lembro do Viktor Frankl, que ele falava assim, que existe a doença do médico. Sabe qual é a doença do médico? Ele falava assim, iatrogênese. Iatros é médico. Gênesis é o começo, é a origem, tá? A origem da doença do médico. Qual é a origem da doença do médico? É o diagnóstico. Por quê? Porque quando o médico ele dá o diagnóstico, a pessoa deixa de ser quem ela é para ser o diagnóstico. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa acaba sendo tratada pelo rótulo do diagnóstico. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de doença, que para mim não é doença, mas a pessoa foi detectada lá, diagnosticada com bipolaridade. Só um exemplo, tá bom? Diagnosticada com bipolaridade. Aí agora ela não é mais o João, agora ela é bipolar. Aí o Viktor Frankl falava, essa é a doença do médico, é o diagnóstico, porque com o diagnóstico, a pessoa passa a ser rotulada pelo diagnóstico e ela deixa de ser quem ela é. Um ser humano valoroso, que tem nome, que tem capacidade para reverter toda e qualquer situação. Aí hoje eu acho que tem a doença do teologênese. Sabe o que é teologênese? É a doença do teólogo, né? O teólogo ele interpreta a escritura, ok? Aí ele começa a dizer que agora é assim, né? E uma das questões é essa. É a doença que tem o diagnóstico, né? Que tem origem no teólogo. Ele interpreta a Bíblia e as pessoas começam agora a viver em função daquela interpretação. E às vezes rotula as pessoas, rotula um ensino e assim sucessivamente. Não, a gente precisa olhar o todo. Então, abra comigo em Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29. Eu acho que eu estou me empolgando, viu? Porque eu estou falando muito sobre esse assunto. Eu espero que isso ajude você, tá bom? Romanos 8, 29 diz assim. O Paulo está tratando em Romanos 8 sobre a vida pelo Espírito. Ele vai falar da glória futura. Mas no capítulo 8, verso 29, ele vai falar da nossa capacidade de vencer as dificuldades. E vencendo essas dificuldades, olha o que vai acontecer. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. A imagem de Jesus. Nós estamos sendo resgatados para sermos como ele, mas isso não significa que a gente perdeu a imagem e semelhança de Deus, pois sem os atributos de Deus, nós não temos capacidade de nos relacionar com ele, de nos encontrar ele na nossa jornada, com ele na nossa jornada.
Abra em Colossenses 3,18. Só para você ver mais uma. Colossenses capítulo 3, verso 18. Olha o que diz lá. Ou desculpe, é verso 10, não 18. Desculpe, eu olhei aqui já o 18 e falei, ué, não é isso. É verso 10. Diz assim, vamos ler do 8 ao 10, para dar mais significado aí e contexto, tá? Mas agora, abandonem todas essas coisas, o Paulo vai dizer. Abandonem a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Percebeu aí? Ficou um pouquinho mais claro? Vamos ler mais um ainda. Mais um texto. 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Olha o que diz lá. O Paulo, nesse capítulo, ele está fazendo, tá bom? Só para efeito de contexto, uma comparação da antiga e nova aliança. E ele quer mostrar a superioridade da nova em relação à antiga, tá? Mas no 18 ele vai falar do efeito que isso causa em nós. Olha lá. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Tá vendo? Lá no jardim do Éden, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós não perdemos aquilo. Tá bom? Não perdemos. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que é que Deus está fazendo agora conosco, gente? O que é que Deus está fazendo agora? Você consegue perceber? Alguém tem alguma ideia? O que é que Deus está fazendo conosco agora por meio dessa palavra, desse estudo, nesse momento? Alguém tem alguma ideia? Gostaria de ouvir a sua voz. A sua belíssima voz. Pode falar. Alguém está no deserto aí? Deixa eu ver. Tem alguém no deserto? Gente, tenha coragem, sabe? Até de errar, se for possível. Porque quem tem coragem de errar, nesse momento, tem coragem de corrigir o erro. Então, não se preocupe se você errar, tá bom? Nós estamos aqui para aprender e aprendermos juntos. Eu acho Pode falar, Roseli. que ele está nos mostrando que a palavra dele permanece. A palavra dele permanece. Desde o jardim, não é, Roseli? Isso. Desde o jardim. Isso mesmo. E se a palavra dele permanece, então, em versículo 18 que nós lemos, onde Paulo vai falar que através da nova aliança, nós contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, ou seja, aquela imagem lá do jardim, estamos sendo transformados de glória com glória cada vez maior. Isso significa o quê? Que com aquela imagem que ele nos fez, que foi danificada, que foi manchada pelo pecado ou desobediência, ele está resgatando a gente, para que a gente olhe para a maneira como ele nos fez. Porque senão alguém chega para você e te machuca, ou alguém te maltrata, ou alguém, sei lá, não é? Igual alguém chega para você e desmerece você por conta
da sua aparência, por conta de quem você é, por conta da sua profissão, sei lá, qualquer coisa, gente. E aí você acredita naquilo e você começa a passar por um processo depressivo por causa daquilo. E você esquece que você é a imagem do Criador. Ah, espero que esteja fazendo sentido para você. Porque eu já sofri muito com isso e hoje não sofro mais. Você pode falar o que quiser a meu respeito, eu não estou nem aí, tá bom? Porque eu sei quem eu sou e o valor que eu tenho. Diz isso para você. Vai no espelho e diz para você, sabe? Eu sei quem eu sou e o valor que eu tenho, tá bom? Deus tem para mim um plano de me dar esperança, de me dar um futuro. Então ninguém consegue diminuir o meu valor, tá bom? Espero que esteja fazendo sentido para você isso. Vamos lá, vamos voltar. Porque eu me empolgo, então eu queria que todo mundo enxergasse isso, sabe? E percebesse o que Deus tem feito por nós. Tudo bem? Bom, olha, paramos aqui nesse trecho, né? Nós vamos continuar. Quem é o nosso espelho, gente? Quem é o nosso espelho? Né? Deus é o espelho para quem o homem deve olhar e procurar a sua origem e propósito de vida. Gente, foi Deus que estabeleceu o seu propósito. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, se alguém falar alguma coisa que te machuca, você não precisa brigar com ninguém. Mas também não deve acreditar naquilo que a pessoa falou a seu respeito e que machucou você, que diminuiu você. Entende? Então não acredita nisso. Olha para você e diz: não, eu sei quem eu sou e o valor que eu tenho. A ponto do meu Senhor, ele morrer por mim. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deveríamos trazer em nosso caráter as mesmas características de Deus. Nós trazemos, mas às vezes parece que a gente não acredita nisso. Nossa vida deveria ser a manifestação do caráter de Deus aqui no mundo. Tá bom? Isso diminuiria o nosso sofrimento. Isso diminuiria a nossa própria ansiedade. Tá bom? Pensa nisso. Tá bom? O que é ansiedade, gente? O que é ansiedade? Pressa. Você está com pressa? Você está correndo para lá e para cá e não está percebendo a vida passar? Tá bom? Quem vive com pressa perde as coisas mais importantes da vida. Quer ver? Vou conversar com você mais um pouco, ó. Completa essa frase para mim. Completa essa frase para mim. A pressa é inimiga da Perfeição. perfeição. Uau, agora foi bastante aí, olha. O Nivaldo, uma voz feminina que eu não identifiquei. A Roseli. Isso. Ô, Roseli, ok. Agora, quem é a perfeição? Deus. Deus. Perfeito, Roseli. Se a pressa é inimiga da perfeição e a perfeição é Deus, quem é a pressa? Gostei. Diabo. Eu nunca parei Gostei, para pensar assim. gostei dessa, hein? O Sérgio já foi logo lá no cerne, né? Alguns poderiam dizer assim, para não falar o diabo, alguns falam assim, é o inimigo. É. Gente, olha, o mundo está ansioso, o mundo está apressado. E você, como está?
Como está você? Abre em Salmo 27, 14. Só para a gente fechar esse ponto. Salmo 27, verso 14. Eu fiz uma pregação em Sorocaba recentemente sobre esse salmo, tá? Recentemente quer dizer domingo passado. Eu fui lá e eu preguei sobre esse salmo aqui. Eu queria dar os detalhes, mas eu não tenho condições de fazer isso agora. Mas olha o Salmo 27, verso 14. Espere no Senhor. Seja forte, coragem. Espere no Senhor. Para que pressa? Cuidado, porque se você tá no trânsito, né? Vamos lá, tá no trânsito. Aí alguém passa à sua frente. Se você tiver na ansiedade, o que você vai fazer com a pessoa? Você vai brigar com ela, você vai xingar, você vai, sei lá, fazer qualquer coisa. Mas se você está esperando no Senhor, você vai dizer assim: vai, pode ir. O importante para mim é chegar. Isso é importante para você? O que é mais importante? Você chegar na frente daquela pessoa ou você chegar? Espere no Senhor. Coragem. Espere no Senhor. Por essa você não esperava, eu acho, hein? Eu acho, né? Ai, ai. Vamos lá, vamos continuar, senão a gente não termina, né? Ah, eu tô aqui colocando o slide errado, desculpe. Aqui, ó. Deus é o nosso espelho. Deus é perfeito. Preste atenção nele, tá bom? Bom, Deus é o nosso espelho, então nós podemos afirmar e devemos, é óbvio, que Deus é amor. 1 João 4:8. Vamos ler? Vamos ler. Presta atenção. Presta atenção em Deus, presta atenção no que Deus tem afirmado. Está escrito. Eu vou ler o 7 e o 8, tá bom? Para ficar num contexto legal, ó. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é a própria essência do amor. Então, quando você olha para o espelho, você contempla a sua face e você lembra que Deus fez você à imagem e semelhança dele. Você sabe que Deus ama você do jeito que você é. E isso pode estimular você a fazer as mudanças que ele espera. Pense nisso, tá bom? Pense nisso. O amor é o dom supremo, porque vem de Deus. O amor afasta a amargura, destrói o ódio e traz o entendimento e compreensão. Por quê? É assim que Deus se manifesta à humanidade. Pois Deus, em amor, pois Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Está prestando atenção? Está percebendo o valor que você tem? Está percebendo a esperança que Deus está dando para mim e para você? Está percebendo o futuro que Ele está reservando para mim e para você? Não vai esquecer, hein? Não vai esquecer. Jeremias 29:11. O trecho que nós lemos inicialmente. Se Deus é amor
Então, sendo nós criados à sua semelhança, também deveríamos ter amor. Se não estamos sendo, é porque parece que estamos sendo conduzidos por outras coisas, outras situações. Nós estamos apressados e não estamos percebendo, sabe, o verdadeiro valor que temos. Não estamos percebendo o que realmente tem valor nesta vida. Nossa vida deveria ser uma manifestação deste amor. Todos os nossos atos deveriam ser feitos em amor. Abra em 1 Coríntios capítulo 16, verso 14. E tudo que a gente está falando, a gente está procurando sustentar na palavra de Deus, para que a gente tenha certeza do que estamos fazendo, o que estamos buscando, quem estamos seguindo. 1 Coríntios 16, 14. Esse é fácil de memorizar. Façam tudo com amor. Isso aqui é uma instrução final de uma carta que Paulo escreveu aos irmãos em Corinto. Façam tudo com amor. E se você quiser saber o que é o amor, leia 1 Coríntios capítulo 13, que lá define o que é. Amor é ação. Nós sabemos disso, né? Eu vou ler só um trecho, tá bom? Desse capítulo 13, porque senão a gente não termina essa aula hoje, de tanta coisa que tem. Parecia que ia ser curtinha. O amor é paciente, olha. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso. Tanta coisa boa para a gente aprender aí. Só aí já dava um monte de lição, mas eu não tenho tempo, né? Para isso, nesse momento. Tá bom? Quem sabe num outro momento. Vamos continuar nossa lição. Deus é luz. Deus é luz. 1 João 5 diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Olha o que Jesus disse em João capítulo 8, verso 12, a respeito de si mesmo. Guarda esse daqui também, hein, gente? Porque senão você vai esquecer, tá bom? Guarda esse trecho também, olha. Diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uau! Que lindo, não é? E Jesus é fantástico, não fala a verdade. Eu sei que é redundante falar isso, gente, mas se a gente prestar atenção em Jesus, no valor que ele dá para nós, a gente consegue fazer coisas que a gente nem imagina, sabe? Como não dar crédito àquilo que machuca a gente, que maltrata a gente, tá bom? A luz de Deus reflete o seu esplendor e sua pureza. Onde existe Deus, existe luz, e as trevas não podem permanecer. A luz desfaz as trevas da ignorância e ilumina o nosso caminho, trazendo uma nova visão em nossa vida. Você já percebeu que
a luz penetra nas trevas. Percebeu isso? Faz um teste uma hora para você ver. Mas as trevas não penetram na luz. Você já percebeu isso? Faz um teste para você ver. Acende, faz assim. Entra no seu quarto e apaga a luz, mas fecha tudo, né? Deixa uma escuridão bem daquelas mesmo. E acende a luz de qualquer parte lá, ambiente seu lá. Para você perceber. Depois, primeiro apaga tudo e depois vai e acende uma e volta para o quarto que está tudo escuro. E você vai perceber que a luz, ela vai penetrando nas trevas. Que legal, né? Eu acho legal isso. O que eu não acho legal, né, gente? Se Deus é luz, então, sendo nós criados à sua semelhança, sua imagem e semelhança, também deveríamos ser luz. Nossa vida deveria ser uma manifestação da luz de Deus. Todos os nossos atos deveriam iluminar, esclarecer, dar ao nosso próximo uma visão positiva da vida, uma visão de Deus. Mas por que isso não acontece? Bom, primeiro a gente sabe que existe uma mancha que precisa ser removida, a mancha do pecado. Mas se você já entregou sua vida a Jesus, por que você ainda continua permitindo que essa mancha tenha mais força do que a luz que habita em você? Por quê? Então presta atenção nisso, gente. Porque se eu entreguei minha vida a Jesus, e Jesus é a luz que habita em mim, por que as trevas ainda continuam me importunando e me desviando do caminho? Por quê? Provavelmente é porque eu estou dando mais crédito às trevas do que à luz que há em mim. Então presta atenção nisso. Lembra que eu falei do exemplo simples? Hoje, né, a gente está apressado. Se você vive apressado, acredite, qualquer coisa, por menor que seja, vai fazer você viver nas trevas, na escuridão. Por quê? Porque vai tirar você do foco da luz. Então, se você já percebeu que você está vivendo uma vida apressada, você está sendo tomado pela ansiedade. Então, interrompe esse ciclo e faz o que Jesus mandou a gente fazer. O que foi que ele mandou a gente fazer com relação a isso? Vou ler 2 textos apenas, tá? Se você lesse, por exemplo, Mateus capítulo 6, do 25 ao 34, aí Jesus vai falar para você o que ele espera de você. Preste atenção nos pássaros, preste atenção nas flores ou nos lírios do campo, preste atenção na criação, e você vai ter um pouco mais de paz, e você vai diminuir a ansiedade. Mas olha Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. A respeito disso, né? A respeito disso. Tá bom? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Quem gostaria de ler esse? Só para eu ouvir a sua voz. Pode ler. Quem achou, pode ler. Eu posso? Claro. Pode Não ler, andem, Charlene. não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Perguntas. Não andem ansiosos, certo? Mas como que eu faço para não andar ansioso? Vamos Pode orar falar. e suplicar ao Senhor?
Isso, Barbosa. Eu percebi sua voz, hein? Olha que beleza, hein? Conheci a voz do Barbosa. É isto. Precisamos aprender a desenvolver uma vida de oração. A oração acalma a alma, o espírito. Entende? Então, oração, súplica, mas também gratidão. Vou repetir pausadamente, tá bom? Gratidão. Uma pessoa grata a Deus por tudo que tem. Veja bem, isso é um ato contínuo, tá bom? E não pontual. Se você desenvolver uma vida de gratidão, você vai combater a ansiedade. Se você desenvolver uma vida de oração, você vai combater a ansiedade. E qual vai ser o resultado disso, gente? Qual vai ser o resultado? Qual vai ser o resultado disso? Eu quero ouvir a sua voz, não tem jeito, tá bom? Porque a gente está falando da luz de Deus. E nós não podemos permitir que a luz de Deus em nós seja interrompida por uma palavra inadequada que alguém falou, por uma situação que a gente está enfrentando, sabe? Você tem valor, você é capaz de lidar com toda e qualquer situação, e eu também, graças a Deus. Mas qual é o resultado se a gente desenvolver essa vida de oração, essa vida de gratidão a Deus? Qual é o resultado? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Estou animado, gente. Vou ler mais um ainda. Mais um trecho para a gente fixar esse ponto, tá bom? E não permitir que a luz de Deus que há em nós seja ofuscada por uma vida apressada. Tá bom? 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Alguém leia, por favor. Eu quero ouvir a sua voz. Olha, o silêncio é bom, mas nesse momento é importante ler. Tá bom? O silêncio reflexivo é muito bom, tá? Mas você pode deixar esse silêncio para outro momento. Pode ler. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ei, mesmo que você seja humilhado, Deus exaltará você e a mim. Mas eu preciso aprender a lançar sobre ele toda a minha ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de mim. Aleluia! Isso mesmo, Charlene. Olha, eu gostei de você falar, ele tem cuidado de mim. É isso mesmo, gente. Pega para você isso, incorpora isso, coloca dentro do teu coração, tá bom? Dentro do seu coração. Eu estou animado com esse momento, hein? Eu estou animado. Tudo isso faz parte do quê, gente? Deus é o nosso espelho, não é? Então ele é a luz, ele é o amor, ele é a luz, ele também é bondade. Jesus disse: ninguém é bom a não ser um que é Deus. Ele disse para um jovem próspero, né? E perguntou: bom mestre, o que preciso fazer para herdar, né, a vida eterna? Jesus falou: olha, bom só tem um, esse é Deus.
mas você pode seguir os mandamentos dele, as orientações dele, e a sua vida vai bem com isso, né? Tá bom? Mas nós vamos focar aqui na bondade de Deus, que nos estimula a viver uma vida mais plena, a compreender o valor que a gente tem. Já falamos do amor, falamos da luz, tá bom? Salmo 33:5 diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. E aí você olha para os lados e você vai dizer: nossa, a terra está cheia de maldade. Pois é. Mas Deus ainda mantém a confiança naqueles que vivem debaixo do seu amor. Naqueles que vivem sob a direção da sua luz e compreendem que, apesar de tudo, de todas as intempéries desse mundo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Ninguém pode dizer em que sentido que a gente pode afirmar isso. A gente não, Deus afirma isso, né? Ninguém pode dizer que não tenha provado da bondade de Deus. Todo ser humano já provou em algum momento da sua vida a bondade do Senhor. Pode ter negado, mas já provou. Até quando a gente, olha, é interessante, porque até quando a gente nega a Deus, nós estamos provando da bondade de Deus. Por quê? Porque se nós negássemos a Deus e Ele nos desse o que merecemos naquele momento, quem sobraria? Quem sobraria nessa terra? Porque em algum momento da nossa vida nós já negamos a Deus. E em contrapartida, naquele momento experimentamos a bondade de Deus. Toda a humanidade é alvo constante da humanidade, ou da bondade de Deus, pois Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuvas sobre justos e injustos. Então, se Deus é bom, sendo nós criados à sua semelhança, também deveríamos ser bons. Nossa vida deveria ser uma manifestação da bondade de Deus. Todos os nossos atos deveriam ser revestidos de bondade. E como a humanidade precisa disso. Não é verdade? Além disso, Deus também é pacífico, paciente, justo, fiel, cuidadoso com os seus, digno, misericordioso. E a gente poderia avançar nessa lista, tá bom? Criados à imagem de Deus, nós deveríamos trazer essas características em nosso caráter. Fomos manchados pelo pecado? Sim. Sim. Mas não perdemos aquilo que Deus colocou dentro de nós. Lembra do Jardim do Éden? Lembra do Jardim do Éden? Quando o homem pecou, quem tomou a iniciativa de ir em busca dele? Deus está à procura do homem, da humanidade. Deus está à sua procura se você ainda não entregou sua vida para Ele. Ele pergunta: onde estás? É importante a gente pensar nisso, não é? Imagine um mundo cujas criaturas manifestassem essas características. Um mundo sem maldade, sem crianças abandonadas, sem crimes, sem lares destruídos. Foi assim que Deus nos criou. Foi para isso que Deus nos criou. Só que agora, Ele está em busca de cada um de nós para nos resgatar, trazer de volta a essa harmonia. Porque a sua imagem e semelhança em nós permanece. Os seus atributos em nós permanecem.
Só que a gente precisa ser limpo. E para isso, ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz em nosso lugar e nos limpar, não é? Pensa numa água barrenta. Essa água barrenta, ela é água. Ela não deixou de ser água por estar barrenta. Não é verdade? Ela continua sendo água, gente. Ela não perdeu a sua essência. Só que ela está barrenta, ela está poluída. Mas essa água retirada desse momento e passada por um processo de purificação, ela volta a ser quem ela é de fato. Simplesmente água. Água pura. Mas antes ela era água, só que ela estava barrenta. Remove a sujeira e ela volta a ser a sua essência, a ter a sua essência, água pura. Pega o ser humano agora. O ser humano foi manchado pelo pecado no jardim do Éden. Jesus veio para remover essa impureza. E quando ele remove, quando nós o aceitamos, quando nós nascemos de novo, nós vamos falar sobre isso, tá? Mas quando nós nascemos de novo, essa sujeira é removida e nós retornamos à nossa essência. A imagem e semelhança de Deus. Nós voltamos a vivenciar aquilo que nós sempre fomos. Nós não perdemos a nossa essência. Ela foi manchada, mas nós não perdemos. Tá bom? Imagine um mundo dessa maneira. Como seria bom, né? Foram estas as nossas características originais. E que Deus quer nos limpar. O mundo do qual estamos falando é o nosso mundo. Pelo menos era assim que deveria ser, pois foi assim que Deus planejou. Mas olhe para o mundo. Precisamos refletir sobre nossa condição moral e espiritual. Precisamos descobrir um remédio que nos cure e restaure a nossa condição original, a nossa essência. Nós não perdemos a nossa essência, mas ela está manchada, ela está suja por causa do pecado. Se você deseja esse remédio, então continue fazendo esse estudo, não é? Porque ele vai ajudar você e a mim. Tá? Mesmo que você já entregou sua vida a Jesus, mas você percebeu na lição de hoje que tem algumas coisas que precisam ser removidas, é necessário continuar. Eu espero que você continue, né? Por quê? Porque Deus já nos deu consciência do que é certo e do que é errado. A consciência é o juízo do homem aplicado ao seu próprio procedimento, quer aprovando as boas ações, quer reprovando as más. Mesmo antes de aceitar Jesus, você já fazia isso. Só que depois foi cauterizando e você foi se entregando ao erro até encontrar Jesus. E aí você voltar a perceber o quanto você errou, pecou. Mas você já tinha isso, essa consciência. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois demonstram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também as suas consciências e os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Esse trecho aqui é de Romanos, capítulo 2,
14:15, e nos ensina que mesmo aqueles que não tinham conhecimento da lei de Deus, agiam conforme esta lei, por causa de suas próprias consciências. Ou seja, eles sabiam o que é certo e o que é errado. Nós temos a capacidade de discernir o bem e o mal. Podemos avaliar nossos atos e julgar a nós mesmos. O homem não age simplesmente por instinto. Tem uma parte que é instintiva, sim, mas não é só instinto. Mas ele age racionalmente. Esta qualidade moral nos distingue ainda mais do resto da criação e nos assemelha ao nosso Criador. Sabe que, inicialmente, enfim, a ciência, ela começou a ir para um lado dizendo que o homem era só instinto, tá? A psicologia freudiana, ela dizia isso no início, Freud dizia isso, que o homem é instinto. E aí, por isso que eu gosto da logoterapia, tá bom? Me perdoe de vez em quando eu trazer o nome de Viktor Frankl, mas ele disse, na época de Freud, tá bom? O homem não é apenas instinto. O homem tem liberdade de escolha. O Viktor Frankl, ele tratou o ser humano, e essa é a visão do ser humano dele, ela compactua ou se encaixa com aquilo que a Escritura diz. O homem é biopsico-espiritual. Ele é físico, sim. Freud dizia que sim também. Ele é psico, sim. E aí Freud parava aqui e dizia que o homem era somente instinto. Aí Viktor Frankl dizia, não, ele é espiritual também. E na espiritualidade dele habita a liberdade de escolha. Então o homem pode sim escolher entre o certo e o errado. Isso não depende nem do ambiente em que ele habita. Vamos supor que você está sofrendo muito nesse momento. Você ainda pode escolher se elevar perante o sofrimento, perante a sua dor. Você não precisa se dobrar perante ela. Você pode. E ele, o Viktor Frankl, como passou por 4 campos de concentração, ele poderia dizer isso com todas as letras, porque ele se elevou perante o seu sofrimento. O homem tem liberdade de escolha. Eu acho isso magnífico. Tá bom? Deus deu um objetivo de vida para nós, para mim e para você, com toda certeza. O homem tem a capacidade de evoluir, progredir, adquirir conhecimentos e tirar proveito de sua própria experiência. Seja ela qual for. Podemos escolher nossa profissão e alvos de vida, mas o que muitos ignoram é que temos um objetivo divino para a nossa estada no mundo. Não importam as circunstâncias. Você ainda pode escolher aprender a lição com a experiência dolorosa. Você pode escolher qualquer coisa na vida que você quiser. Agora, é importante a gente saber que ao lado da liberdade de escolha está a responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Existir em Deus deve ser o nosso alvo, e isso nos fortalece. Encontrar e realizar a missão de Deus para nós deve ser a nossa busca incansável. Por quê? Em Atos 17, 24 a 28, vai dizer que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Quer as pessoas reconheçam ou não.
E elas são livres para escolher isso. Mas elas não podem esquecer que são responsáveis pelas suas escolhas. Então, você já sabe o que Deus quer de você neste mundo? Espero que sim. Por quê? Deus tem um lugar preparado para nós. Se a vida está difícil aqui para você ou para mim, Deus tem um lugar preparado para cada um de nós. Deus nos preparou um lugar na eternidade. Eu espero que isso ajude você a ter ânimo para continuar em meio às lutas que você enfrenta. Se tudo o que pudéssemos esperar de Deus estivesse aqui neste mundo, não poderíamos nos considerar muitos melhores do que os animais. Ou seja, o que Deus nos oferece vai além daqui. Se tudo está aqui, então a gente é como os animais, como uma árvore ou uma pedra. Mas Deus nos criou diferentes. Somos como Ele, seres eternos com uma alma imortal, ou espírito imortal. A Bíblia afirma: se é somente para esta vida que temos, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Ou seja, Paulo está dizendo, se a nossa vida se limita apenas a isto aqui, somos os mais infelizes de todos. Mas não é só isso. Nós temos uma eternidade com Deus nos esperando. Jesus ainda afirma em João 14, 1 e 2: não se turbe ou perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Isso estimule você. A Bíblia afirma enfaticamente que somos seres eternos. Há uma eternidade à nossa espera. A vida aqui não é tudo. Por mais que se você está rodeado de bens materiais, de qualquer coisa, precisa saber que isso não é tudo. Mas se você vive numa escassez, numa dificuldade, saiba, isso é passageiro também. A vida aqui não é tudo. Temos um futuro glorioso preparado por Deus. Esta é a busca que deve trazer sentido à nossa existência terrena. Conseguir um lugar na eternidade com Deus. E nesse processo, devemos lembrar que Deus é Senhor, mas Ele também é Pai. Ele também é amigo. E nós devemos lembrar disso. Há muitos termos na Bíblia que demonstram o desejo de Deus em ter um relacionamento conosco. E isso é importante a gente lembrar. Deus como Senhor, como Pai, como amigo, como alguém que cuida, mas também quer ter intimidade com a gente, tá bom? Ele é chamado de nosso Senhor por ser aquele a quem devemos dirigir nossa prioridade, nossa obediência. Mateus 22, 37, Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Veja bem, não é para a gente amar de 4 maneiras diferentes, de 3 maneiras diferentes. A ênfase aqui é: ame a Deus com tudo, com todo o seu ser, com toda a sua vida, com toda a sua intensidade, tá bom? Ele é chamado de Pai por ser aquele que nos deu vida, cuida de nossas necessidades e provê a nossa felicidade.
Ele é o Pai nosso que estás nos céus. Ele cuida de nós. É importante a gente acreditar naquilo que Deus ele propõe para a nossa vida, não é? Deus é chamado amigo, por ser nosso companheiro em todos os momentos. Ainda que todos nos abandonem, Deus sempre está olhando por nós. Jesus disse: eu os tenho chamado amigos. Intimidade. Mesmo que o mundo todo vire as costas para mim e para você, ainda assim você tem um amigo sentado ali do seu lado para te acolher, para te ouvir, para te ajudar. Basta falar com ele. Deus deseja estar unido com o homem. Ele quer andar conosco e nos ajudar em nossa travessia deste mundo para o outro. É importante a gente ter noção de aonde está a nossa pátria. Só para a gente finalizar com essa escritura, Filipenses capítulo 3, verso 20, diz assim. Eu ia perguntar, né, mas eu vou direto ao ponto. Tá bom? Onde está a nossa pátria? Onde está a nossa cidadania? Deus já disse para nós hoje que Ele tem planos de nos dar esperança e um futuro. Deus já nos afirmou que nós fomos criados à sua imagem e sua semelhança. Nós temos em nós, dentro de nós, todos os atributos para nos relacionar com Deus e sermos seus representantes aqui na Terra. Por quê? Porque há algo maior nos esperando. Então, saber quem somos e o que esperamos é importante. Filipenses 3:20 nos diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se tem uma ansiedade boa, é esta. É nós desejarmos a volta de Jesus. Por quê? Porque nós não somos cidadãos deste mundo. Somos cidadãos celestiais que habitam ou vão habitar na eternidade com Deus. Para concluir, você já imaginou se tudo que estudamos nesta lição fosse hoje a realidade de nossa vida? Como seríamos felizes? Bom, seríamos enquanto humanidade, mas podemos ser felizes enquanto indivíduos. Por quê? Porque somos cidadãos celestiais. Ou podemos ser, tá bom? Temos um lar eterno nos esperando, o céu. Então somos felizes. Mas se a humanidade prestar atenção nisso, nós, como humanidade, seríamos felizes? Que grande objetivo de vida teríamos? Embora tudo isso tenha sido realidade um dia no passado, enquanto humanidade, hoje não é assim. Algo aconteceu que interferiu nos planos de Deus e tudo foi modificado. Claro, para pior, com a queda do homem no jardim. O que fazer? Precisamos identificar urgentemente o fator que interferiu nestes planos. Precisamos. Por isso,
eu gostaria de deixar nesse momento uma reflexão, tá bom? O importante é caminhar junto e não parar no meio do caminho. Não pare. Continue caminhando até o resultado final, que é nós alcançarmos aquilo que Deus preparou para nós. Por isso, essa semana, eu gostaria que você ficasse atento. Eu vou propor um caminho para você pensar. Se você não lembrar, você me pede, que aí eu te passo depois. Porque eu não coloquei aqui. Porque eu quero que você preste atenção para você colocar isso em prática durante a semana. Eu vou sugerir que você fique atento a 5 passos, baseados em Mateus 6, 22 e 23. Tá? Vou abrir aqui e vou ler, né? Óbvio, para depois dizer quais são esses passos que você precisa ficar atento, e eu também, né? Diz assim, ó. Desculpa, é Mateus? Mateus 6, 22 e 23. Diz assim: Ok. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Quais são os passos importantes a dar nessa semana? Nessa semana, gente, mas é para a vida toda isso. Mas se você fizer essa semana e você perceber o quão importante isso é, vai ajudar você toda a vida. Primeiro, entenda que os seus olhos, eles recebem tudo o que você vê e os seus ouvidos escutam tudo. Se você, graças a Deus, nós temos os olhos e os ouvidos atentos, abertos, funcionando. Tudo isso nos impacta. O que você vê e o que você ouve. Ou seja, primeira coisa que acontece, você é afetado. A partir do momento que você é afetado, perceba quais são os sentimentos que brotam. É o segundo passo. Foi afetado? Perceba os sentimentos que brotam. Notifique-os, tá bom? Notifique-os. Terceiro, aqui é a parte mais importante. Por quê? Porque agora, se você perceber os sentimentos, você agora vai decidir, permitir se esses sentimentos vão controlar você ou você vai controlá-los. Por quê? Porque se você não atuar aqui, isso vai gerar um comportamento. E esse comportamento vai gerar um resultado. Qual o resultado que você quer? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Você vai ser afetado, isso vai fazer brotar um sentimento em você. Esse sentimento, se você permitir que ele entre, vai gerar um comportamento, e esse comportamento vai gerar um resultado. Se o que você viu foi bom, gerou um sentimento bom. Consequentemente, você vai permitir que entre. Vai gerar um comportamento bom, o resultado vai ser bom. Mas se o que você foi afetado foi ruim, vai gerar um sentimento ruim. E aí você vai precisar atuar aqui para não permitir que entre.
E como que atua? Questionando esse sentimento. Quem me feriu? Quem me machucou? Por que que eu estou assim? Não vou permitir que isso entre dentro de mim. Como eu posso fazer para transformar isso em uma lição importante para a minha vida? Isso vai gerar um comportamento também, só que um comportamento diferente, um comportamento bom. Consequentemente, o resultado vai ser bom também, mesmo que você teve uma afetação ou você viu algo ruim ou escutou algo ruim. Tá bom? Qual é o importante em tudo isso? É caminhar junto e não parar no meio do caminho. Sugiro que você faça essa oração. Está na sua lição, está na apostila. Senhor, reconheço que, embora tenha recebido suas características e um propósito de vida, ainda não estou completamente dentro dos seus planos. Preciso conhecer a sua vontade. Quero vencer o que me separou de sua presença. Ajude-me a encontrar a resposta. Porque eu creio que o Senhor tem planos de me dar esperança e um futuro. Que Deus te abençoe e te guarde. E que Deus ajude você e a mim a permanecer nesse caminho. Amém. Amém!